Oi, gente! Então, na nossa aula de hoje vamos aprender um pouco sobre os métodos utilizados para separar as misturas. Quase tudo que existe na natureza são misturas, contendo várias substâncias, e muitas vezes a gente precisa separá-las. Por exemplo, você já pensou em como separar o sal da água do mar? Existe um método para isso. Na nossa aula que a gente falou sobre o tratamento da água, que está aqui, a gente também falou alguns métodos de separação de misturas, como por exemplo a decantação, a gente falou sobre filtração e hoje a gente vai então focar um pouco mais nesses métodos. Se você está interessado em aprender sobre esse assunto, deixe já o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as novas aulas. O primeiro método de separação de misturas que vamos estudar é a filtração. Esse é um método muito utilizado na casa de vocês diariamente. Por exemplo, quando a mãe de vocês ou vocês estão lá preparando aquele café da manhã, o café ele precisa ser então filtrado. Lembram do filtro de papel ou daquele coador de pano? Então, esse método tradicional para fazer o café, ele é o método que a gente chama então de filtração. Então, nesse caso, a filtração é utilizada para separar o sólido do líquido. A filtração também pode ser utilizada para separar um sólido de um gás. Um exemplo bem clássico é o aspirador de pó. Ele aspira toda a poeira que está ali no chão e essa poeira, então, ela fica retida num filtro. Tá? Então, esse é um exemplo bem clássico de filtração de sólido e gás. Agora, você já pensou em filtrar água e sal dissolvidos? Eu acho que isso não dá certo, não é verdade? Para filtrar, então, a gente precisa ter uma mistura onde um dos componentes precisa ser um sólido, de maneira que a gente consiga separá-lo através de um filtro, tá? Fiquem ligados nisso. Um outro processo muito interessante para separar misturas heterogêneas aí, como também acontece com a filtração, a gente vai ver agora a peneiração. Na peneiração, a gente consegue separar sólido de líquidos ou então um sólido de um outro sólido que esteja com dimensões diferentes. Vamos pensar então naquele suco que você faz, um suco de goiaba. Depois que você bate o suco, você precisa peneirar. Para quê? Para retirar as sementes. Então a gente está retirando ali aquelas sementes sólidas e deixando apenas a parte líquida. Um outro exemplo clássico de peneiração é durante uma construção, quando o pedreiro ele vai separar as pedras da areia, então ele vai peneirar para separar aquelas pedras que têm dimensões maiores do que a areia. Agora vamos falar sobre decantação. Decantação também é um outro método para separar misturas heterogêneas. A gente viu também esse método lá quando a gente falou sobre o tratamento da água. Quando a água gera aqueles flocos decantam por ação da gravidade. Então, decantação é basicamente a separação das misturas por ação da gravidade. Então, na decantação, nós podemos fazer separação de um sólido e um líquido, como é o exemplo do processo de tratamento de água que nós já estudamos. A gente pode também separar um sólido de um gás. Um bom exemplo disso é aquela poeira que fica nos móveis. O que acontece ali? A poeira que fica ali em suspensão no ar, ela vai descendo e ela vai se acumulando nas superfícies. Agora vamos falar de um processo de separação de misturas homogêneas, aquelas misturas que a gente não consegue diferenciar as fases, como é o caso da água com sal
O sal fica totalmente dissolvido ali, eu não consigo diferenciar. Então, através da destilação, a gente pode separar sim essas substâncias. Então, o que acontece quando a gente vai fazer uma destilação simples da água do mar? O aquecimento da água do mar, aqui nesse espaço, vai então favorecer a ebulição da água. Então, em 100 graus, a água então vai evaporar, mas o sal não evapora. Então, a água vai evaporar e ela vai ser condensada aqui, resfriada e coletada nesse frasco que está aqui. Essa água, diferentemente da água do mar, é constituída apenas por água, ou seja, é a única substância. Chamamos essa água aqui que passa por esse processo de destilação de água destilada. É importante a gente destacar que nesse balão aqui de destilação pode ainda ficar um pouco de água, um certo volume de líquido aqui junto do sal. Vamos falar agora de uma outra forma de destilação, que é o que a gente chama de destilação fracionada. Esse processo de destilação fracionada é utilizado para separar líquidos immiscíveis, ou seja, dois líquidos que se misturam. Nesse caso, vamos precisar de uma coluna de fracionamento, em que o vapor vai subir por ele e parte desse vapor será então condensado. Nesse caso, a gente precisa compreender e saber o ponto de ebulição das substâncias que estão aqui nessa mistura. E aí, depois que uma determinada substância é evaporada, eu aqueço mais, aumento a temperatura, de maneira que outra substância que esteja aqui nessa mistura vai ser evaporado a partir de uma outra temperatura. Então, a partir desses ajustes de temperatura, eu vou tendo a evaporação de diferentes substâncias que estão aqui. E aí, esse frasco coletor precisa ir sendo substituído a cada mudança de temperatura aqui, para que esses líquidos sejam de fato separados por substâncias. Vamos falar agora sobre evaporação. Nesse método de separação, que é utilizado para separar misturas homogêneas de líquido e sólido, a gente vai utilizar aí o aquecimento. Então, a elevação da temperatura vai fazer com que dos componentes, no caso o líquido, evapore, ficando apenas a parte sólida. Vamos falar agora da dissolução fracionada. Esse é um processo de separação utilizado para separar um sólido de outro sólido. Um exemplo, a areia e sal. Como é que eu consigo separar? Nesse caso, eu posso então colocar um solvente, água. A água então vai dissolver o sal. E a partir daí, eu posso então fazer uma filtração daquela areia. A areia vai ficar no filtro e a água com sal então vai ser separada. Vamos falar de uma outra técnica também muito importante, é a catação. A catação, um exemplo clássico disso são os catadores de lixo, aqueles que fazem a separação do lixo. Eles podem separar, por exemplo, materiais recicláveis. Eu tenho certeza que você já viu um catador. Os catadores de materiais recicláveis são muito importantes aí para o meio ambiente. Então, esse processo de separar o que é reciclável do que não é, tanto é importante para o meio ambiente, como também é muito importante para a sobrevida dos aterros sanitários. Os aterros sanitários, quanto mais lixo é jogado ali, menos tempo ele dura. Então, a partir do momento que esse lixo é separado e o que pode ser reciclado não vai para o aterro, então o aterro ele pode durar por muito mais tempo. A gente está vendo aqui de maneira muito rápida e simples a importância desses catadores. Então, a partir de um processo de separação de misturas, que a gente chama de catação, eles fazem aí um papel muito importante para o meio ambiente.
É isso, gente. Nesta aula aprendemos um pouco mais sobre os processos de separação de misturas. Se você gostou, já deixa o seu like e até a próxima aula.